Lucas estava precisando desesperadamente de grana. A faculdade, o aluguel e a pilha de boletos na geladeira estavam começando a esmagar ele. Por isso, quando conseguiu uma vaga no turno da madrugada de um McDonald's 24 horas, achou que finalmente a maré ia virar. Era uma unidade antiga, numa avenida meio esquecida da Zona Norte. O tipo de lugar onde ninguém ia depois da meia-noite, a não ser por desespero ou fome. Mas o salário era bom e o gerente parecia gente fina, até demais. Só uma coisa, disse ele na entrevista, com um sorriso meio forçado. Se você pegar o turno das 2 horas às 6 horas, tem que seguir o protocolo. Sempre. Lucas não entendeu. Achou que era sobre higiene ou segurança. Assinou o contrato mesmo assim. E na primeira noite, tudo parecia normal. Ele fritava batata, limpava balcão, atendia alguns bêbados no drive-thru. Mas às 3:03 da manhã, o sistema de pedidos tocou. Sozinho. Ninguém na fila. Ninguém no drive-thru. Só o som do ticket sendo impresso. Pedido Ramil, um Big Mac, batata grande, Coca Zero. Ele olhou para a câmera do drive, mas não havia carro nenhum. O monitor mostrava só a rua vazia. Ele foi até a porta para ver se tinha alguém ali fora. Nada. Quando voltou, o lanche já estava montado na bandeja. Ele não lembrava de ter feito. Mas o lanche estava ali. Quente. A batata com sal, o refrigerante gelado. Pensou que algum colega estivesse zoando, mas estava sozinho naquela noite. O estranho é que isso se repetiu nas 2 noites seguintes. Exatamente 3:03. Mesmo pedido. Mesmo silêncio. Mesmo número. 1000. Lucas comentou com o segurança, mas o cara só deu de ombros. Esse McDonald's é velho, tem umas coisas esquisitas. Melhor não mexer. Lucas começou a ficar desconfiado. No 4º dia, decidiu esconder a bandeja, só para ver se o pedido sumia. Mas quando voltou do estoque, havia 2 bandejas. Uma com o pedido Mil e outra com o mesmo pedido, só que com ketchup escorrendo, como se tivesse sido jogado com raiva. No papel do segundo ticket, estava escrito à mão, com letra tremida: "Você não serviu. Agora, ele vai buscar." Lucas sentiu o estômago embrulhar. Foi até o gerente na manhã seguinte, exigindo explicações. O gerente ficou pálido, fechou a sala, trancou, e então contou a história que não constava em lugar nenhum. Anos atrás, em 2007, um garoto chamado Daniel trabalhava nesse mesmo turno. Jovem, ambicioso, como Lucas. Sempre cumpria o protocolo, até que começou a questionar os pedidos fantasmas. Numa madrugada, decidiu ignorar o Pamanuaio. Disse que era besteira, fez pouco caso. No dia seguinte, o sistema registrou que ele bateu o ponto e saiu para levar o lixo. Mas ele nunca voltou. Sumiu. As câmeras apagaram sozinhas, e os sensores de movimento não captaram nada. Só encontraram o boné dele no estacionamento e uma bandeja com um Big Mac mordido e uma coca cheia de sangue. A loja fechou por 1 semana, mas reabriu. E desde então, todo novo funcionário do turno da madrugada recebe a mesma orientação. Se o pedido aparecer, entregue. Sempre. Lucas pensou em pedir demissão, mas precisava da grana. Achou que talvez fosse só uma lenda interna, uma forma bizarra de assustar novato. Então, na noite seguinte, fez tudo certo. Preparou o pedido antes mesmo de sair o ticket. Às 3:03, ele já estava na bandeja. Mas o sistema tocou mesmo assim. Só que dessa vez, não era só um pedido. Eram vários. Números invertidos, letras embaralhadas, palavras que ele não reconhecia. Os tickets saíam em velocidade absurda, caindo no chão, acumulando no balcão. Os monitores do drive começaram a falhar. E então, ele viu, pela câmera de segurança no drive-thru, um carro antigo, preto, com os faróis desligados. E dentro, uma figura imóvel.
Pele cinza, rosto longo demais, os olhos brilhando como tela de micro-ondas. Ele piscou e o carro sumiu, mas o som dos tickets não parava. O sistema ficou louco, as luzes piscaram, a fritadeira ligou sozinha e no chão da cozinha começou a escorrer algo espesso e vermelho, como sangue. Lucas correu, trancou a sala de limpeza. Ficou lá até amanhecer. Quando o gerente chegou, encontrou ele encolhido no chão, tremendo. Mas não falou nada. Só ajudou ele a levantar. "Você viu, né?" E perguntou sem expressão. Lucas apenas assentiu. E foi embora. Nunca mais voltou. Hoje, o McDonald's daquela avenida ainda está lá. Ainda 24 horas. E ainda aceitando pedidos. Mas se você passar por lá às 3 da manhã e não ver ninguém, dentro, mesmo assim ouvir o bip da cozinha, pense 2 vezes antes de se aproximar. Porque o pedido, 1000, ainda está sendo feito. E um dia, talvez, seja para você. Algumas semanas depois de abandonar o emprego, Lucas começou a notar coisas estranhas no cotidiano. Primeiro foi o som. Às 3h03 da manhã, todos os dias, sem falhar, o celular dele tocava uma notificação de pedido, mesmo com todos os apps fechados. O som era idêntico ao da máquina de pedidos do McDonald's. Ele achou que fosse paranoia, resetou o celular, trocou de número, mas continuava. Depois vieram os cheiros. O quarto dele começava a cheirar a fritura velha, a óleo queimado, mesmo sem ter cozinhado nada. E o mais estranho, ketchup. Um cheiro forte, azedo, que vinha do nada. Uma madrugada, acordou com o barulho de uma sacola sendo deixada na porta. Quando abriu, havia uma bandeja, com um Big Mac, batata, coca e um ticket amassado, número 1000, escrito a caneta vermelha. "Você ainda não serviu." Ele correu até a polícia. Mostrou o ticket, contou a história. Deram risada. Disseram que era brincadeira de ex-colega, algum trote. Mas naquela mesma noite, ele recebeu uma notificação de entrega no celular. Pedido realizado. Endereço, o dele. Horário, 3h03. Pedido, Big Mac, batata grande, Coca Zero. Tentou cancelar, mas o aplicativo travou. A tela ficou preta. E depois, uma mensagem. "Já estamos a caminho." Lucas não dormiu. Ficou com as luzes acesas, uma faca na mão. Às 3h03 a campainha tocou. Ele congelou, olhou pelo olho mágico. Nada. Mas quando abriu a porta, o corredor do prédio estava escuro. As luzes de emergência apagadas. No chão, outra bandeja. Mas dessa vez, havia algo diferente. Um molho escuro no lugar do ketchup. Um cheiro podre, de carne vencida. E em cima do lanche, um dente humano, com raiz, envolvido num guardanapo. Da rede A partir dali, Lucas desapareceu do mapa. Largou faculdade, amigos, redes sociais. Dizem que ele fugiu para o interior. Outros dizem que foi internado. Mas há quem jure ter visto ele em um McDonald's, na beira da estrada, no meio do nada, com um uniforme, atendendo, à noite. E sempre sozinho. Um canal gringo de vídeos urbanos decidiu investigar o caso. Vieram ao Brasil, conseguiram autorização para gravar na loja original onde Lucas trabalhou. Estava fechada há meses, em reforma. Mas os seguranças da obra contaram que, às vezes, as luzes da cozinha acendem sozinhas durante a madrugada. E que, às 3h03, a impressora de pedidos ainda liga, sozinha, mesmo sem estar conectada a nada. O grupo entrou, filmou tudo. Riram, zoaram, até que um deles achou um quarto nos fundos, que não constava na planta original. Uma sala pequena, sem janelas, com paredes cobertas de papel de pedido maio, centenas, e no centro, uma cadeira, de fast food infantil, suja, enferrujada, e em cima dela, um brinquedo de brinde, mas com olhos reais e sangue seco.
O canal nunca postou o vídeo. Foi deletado dias depois. E o grupo sumiu das redes. Dizem que o líder foi encontrado catatônico em um hotel, repetindo em voz baixa, sem parar: ele está com fome. Ele quer servir. Hoje, tem gente que faz o desafio viral do Mac 303. Você vai até um McDonald's aberto 24 horas, fica do lado de fora e espera. Se o pedido sair sem ninguém na fila, você ganhou. Mas ninguém diz o que você ganha. Porque ninguém que viu o pedido na Gigla 1000 sendo entregue voltou para contar. Então, da próxima vez que estiver com fome de madrugada e pensar em passar, no drive-thru, escuta bem o som do ticket sendo impresso, e se for exatamente 3:03 da manhã, acelera. Não olha para trás. Não entra. E, principalmente, não aceite o pedido. Depois do sumiço do grupo do canal gringo, o vídeo dele se espalhou por fóruns ocultos, tipo aqueles cantos da internet que ninguém sabe como chega. Um cara anônimo conseguiu baixar a gravação antes dela ser deletada. E num frame específico, aos 3 minutos e 3 segundos do vídeo, havia algo que ninguém percebeu de primeira. Uma figura parada atrás do balcão, estática, escura, quase fundida ao ambiente. Mas quem clareou a imagem jura que era Lucas. Não com a cara que tinha antes. O rosto estava murcho, a pele seca, colada no osso. Mas o uniforme era dele, e ele sorria. Um sorriso aberto demais, tenso, com os dentes manchados, como se ainda estivesse esperando o próximo pedido. Esse arquivo virou lenda entre os Urban Explorers. Mas o mais estranho é que outros relatos começaram a surgir. Gente de vários lugares do mundo dizendo que, em McDonald's diferentes, em cidades aleatórias, às 3:03 da manhã, pedidos iguais começaram a aparecer. Mesmo lanche, mesmo número, mesmo padrão. Mas o mais bizarro, alguns dos funcionários relataram que os pedidos vinham acompanhados de nome e CPF. E quando verificavam, eram pessoas que morreram recentemente. Como se o sistema estivesse puxando informações de registros funerários. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse usando a rede do McDonald's para fazer algo além de hambúrgueres. Um ex-funcionário de TI da sede da empresa vazou documentos que sugerem que a rede de dados de pedidos globais nunca apaga completamente os históricos, mesmo os de lojas fechadas. Há registros que voltam para 1971. Mas entre eles, existe uma seção chamada Pedidos, a 00, bloqueada até para os administradores. E mais estranho ainda, os pedidos não são feitos por usuários comuns. São gerados automaticamente, como se partissem do próprio sistema. De dentro, o funcionário foi demitido e desapareceu dias depois. A última coisa que postou foi uma foto de uma bandeja no capô do carro dele, com o número Neila 1000 impresso em sangue. Alguns dizem que o pedido Neila 1000 é mais do que uma maldição. É uma oferta, um tipo de contrato com alguma entidade. Como se para manter a rede funcionando, fosse preciso alimentar algo, uma presença. Algo que se esconde nos códigos, nos fios, nas câmeras, nas fritadeiras desligadas. Uma fome ancestral que usa a modernidade como disfarce. A cada loja aberta, um novo altar. A cada pedido não entregue, uma dívida. E então vieram os desaparecimentos. Em massa, funcionários de turno noturno em diferentes países começaram a sumir sem deixar rastros. Em alguns casos, o único indício deixado para trás era uma nota no sistema com o texto: entregue, cliente satisfeito. Usuários do Reddit começaram a montar um mapa, uma linha ligando todos os casos do pedido, a 1000. Quando traçaram o padrão, uma figura se formava. O contorno de um arco, dourado, 2 na verdade, como um M. Invertido. E então, em uma cidade do interior da Argentina, um vigilante postou uma gravação de segurança da unidade local. No vídeo, um cliente entra sozinho às 3 da manhã.
Não há funcionários. Nada. Ele vai direto até o balcão e, sem dizer uma palavra, a máquina começa a imprimir o ticket Barabulamil sozinha. O lanche aparece no balcão e ele come, calmamente, sozinho, de frente para a câmera. Mas quando o vídeo é pausado em 3:03:03, o rosto dele é o mesmo da figura do vídeo anterior. A mesma expressão, o mesmo sorriso. Como se fosse sempre o mesmo cliente. Hoje em dia, muitos McDonald's 24 horas deixaram de operar de madrugada, sem explicação oficial. Apenas um aviso simples. Fechado, para manutenção. Mas quem trabalha lá sabe. Sabe que às vezes a máquina ainda liga, o sistema ainda imprime. E alguém ainda aparece. Alguém que não aceita erro no pedido. E se você um dia entrar numa loja vazia durante a madrugada e ouvir a impressora funcionar, mesmo sem ninguém lá, não se aproxime, não leia o ticket e, pelo amor de tudo, não toque no lanche, porque talvez, só talvez, não seja mais um pedido, seja uma invocação. Se essa história fez você pensar 2 vezes antes de passar no drive-thru de madrugada, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, toda semana, tem um novo relato vindo direto das sombras. E me conta nos comentários. Você já viu ou ouviu algo estranho em algum lugar comum, como um McDonald's ou loja 24 horas? Vai que sua história vira o próximo vídeo. Use fones, assista no escuro. E cuidado com o pedido número 1000, porque, quando ele aparece, alguém precisa servir. E às vezes, esse alguém é você.